Bom dia a todos. Damos início ao nosso último dia de trabalho aqui nas Jornadas 2023. Começaremos com a apresentação de Rafael Arroyo Guilhamon, com o trabalho Derrida e a pós-fundação da psicanálise. Buenos días. Mi trabajo se titula Derrida y la posfundación del psicoanálisis y lo he estructurado en una introducción, 4 puntos centrales y finalmente unas conclusiones. Voy pues con la introducción. Bueno, tras su rápida expansión durante la primera mitad del siglo XX, el psicoanálisis no asimiló los cambios que sucedieron, como las exigencias del mercado, el auge de la tecnología y la información y la cultura de lo efímero. Se mantuvo reivindicando sus fundamentos, apenas dialogó con las ciencias emergentes y conservó un funcionamiento institucional obsoleto. Como consecuencia, la doctrina psicoanalítica ocupa hoy un lugar marginal, al menos en Europa, entre las prácticas de atención a la salud mental. Pero dada la relevancia que alcanzó, resulta pertinente estudiar las razones de su declive y su situación actual. Esta investigación se enmarca en un escenario donde el psicoanálisis tuvo gran repercusión, la Francia del último tercio del siglo XX, y se centra en las consideraciones del filósofo Jacques Derrida sobre su funcionamiento institucional. El objetivo es criticar la política actual de las instituciones psicoanalíticas, especialmente su modelo de enseñanza. Para ello se examinan varios textos que Derrida dedicó al respecto al final de su obra. Se aplica al psicoanálisis su propuesta de una nueva enseñanza para la filosofía y se analizan sus coincidencias con el psicoanalista Jacques Lacan. Finalmente se propone la idea de una posfundación del psicoanálisis. Derrida y Lacan manifestaron claras diferencias frente a sus respectivas teorías, lo que es una limitación de este trabajo, pero al estudiar sus confluencias lo que intento es superar sus posiciones individuales para impulsar una tarea a la que ambos dedicaron parte de su obra, renovar la institución psicoanalítica y mejorar su posición intelectual. El primer punto lo he denominado el psicoanálisis sin Derrida. Bien, la racionalidad moderna marcó el nacimiento de la doctrina psicoanalítica. La metapsicología freudiana tuvo un claro propósito de sistematización en línea con el ideal ilustrado. Respecto a la práctica se establecieron unos fundamentos que durante décadas se consideraron inviolables. Y en cuanto a su enseñanza, la transmisión psicoanalítica se encomendó a unos rígidos requisitos de acceso y a un itinerario que estaba marcado por los roles del maestro y el aprendiz. Posteriormente, Lacan realizó una profunda crítica del psicoanálisis oficial y trató de reorientarlo en una nueva dirección. Sin embargo, como él mismo advirtió, su propuesta fracasó y se perdió la ocasión de subvertir su política institucional, particularmente su enseñanza. Hoy en día sabemos que gran parte de las escuelas psicoanalíticas se basa en un modelo regresivo de transmisión. Pero si Lacan revoluciona el psicoanálisis clásico, Derrida hace lo propio con la filosofía tradicional. La denuncia como una metafísica de la presencia que solo considera reales los entes representables. Para él, la realidad se constituye de huellas que no son más que pura diferencia. Él le llama différence respecto a otras huellas a las que remiten continuamente. No hay origen, fin, ni presencia plena, solo devenir, en una especie de juego en el que lo existente siempre está descentrado y en movimiento. Todo significado desplaza su sentido mediante una diseminación perpetua que lo convierte en polisémico, y el origen es sustituido por una escritura, él le llama archiescritura, cuyos signos, diferencias y significaciones son la condición de posibilidad del lenguaje. Derrida entonces propone deconstruir el pensamiento occidental transformando sus conceptos hegemónicos, incluido el psicoanálisis del que se ocupó leyendo minuciosamente a Freud y tratando de dialogar con la propuesta de Lacan. No obstante, el recelo y las disputas entre Lacan y Derrida hicieron que su confrontación fuera pobre y parcial,
existiendo hoy pocos estudios que profundicen en su relación. Pero al final de su obra, Derrida dedicó varios textos a criticar el funcionamiento institucional de la filosofía y del psicoanálisis. Este trabajo los retoma e identifica algunas semejanzas con la crítica de Lacan a los psicoanalistas de su tiempo. Se parte de la siguiente pregunta: si el psicoanálisis hubiera sido más permeable a las novedades de su época, como el proyecto de Lacan o la filosofía de Derrida, ¿presentarían sus instituciones un panorama menos sacralizado y nostálgico? ¿Estarían más abiertas a una investigación heterodoxa y plural? El segundo punto lo he titulado El psicoanálisis para Derrida. En una obra que se denomina Elogio del psicoanálisis, Derrida reconoce a esta doctrina como un acontecimiento histórico imborrable, pero desconfía del positivismo y de la sustancialización que haya en las obras de Freud y de Lacan. Plantea deconstruir las grandes entidades psicoanalíticas, cuya utilidad está en su constante reinvención, avanzando hacia terrenos inéditos. Asimismo, pone en entredicho la idea del líder como figura soberana y señala que las instituciones psicoanalíticas están construidas sobre modelos políticos en crisis, que sostienen un discurso arcaico y jerárquico. En otra obra, Resistencias, Derrida afirma que existen al mismo tiempo una resistencia del mundo al psicoanálisis, pues se cree haber encontrado alternativas mejores, y una resistencia del psicoanálisis a sí mismo, señalada por las limitaciones del método. Esta doble resistencia muestra lo imposible de su unidad. No hay el psicoanálisis, lo cual para Derrida no traduce un fracaso, sino una oportunidad. Su límite, lo que resta, es la marca del otro o del afuera en cualquier concepto. Esta marca perturba su análisis, pero a la vez lo posibilita, puesto que lo anómalo, lo marginal, invita a la decisión y a la responsabilidad. En otra obra, una conferencia que se llama Estados de ánimo del psicoanálisis, Derrida sostiene que esta doctrina se reduce a una economía de lo posible que no puede actuar más allá de las ficciones teóricas freudianas. Además, no se ha comprometido lo suficiente con las cuestiones éticas y políticas de su tiempo: la guerra, los genocidios, la pena de muerte o el poder soberano del Estado, y sigue presa del secretismo, las luchas de poder, el patriarcado y el binarismo de la diferencia sexual. Así que mientras no se transforme, el psicoanálisis no podrá quejarse de que la globalización se resiste a sus premisas y se arriesga a ser abandonado. No basta, pues, con reactivar sus orígenes. El psicoanálisis precisa considerar seriamente a las ciencias biológicas, genéticas y a la tecnociencia. También precisa reinventar sus instituciones, sus estatutos y sus normas, e ir más allá de la razón para vivir la experiencia de lo indecidible y lo imposible. El siguiente apartado lo he denominado Deconstruir la enseñanza. En una obra que se denomina ¿Dónde comienza y cómo acaba un cuerpo docente?, Derrida reivindica la enseñanza como un elemento clave de las instituciones. En particular critica la enseñanza filosófica. Dice que ésta no debe ajustarse al clásico estilo universitario para no caer en el dogmatismo metafísico tradicional. Ni el docente debe aspirar a ser un mero repetidor, solo preocupado por transmitir fielmente la tradición sin transformar ni innovar. Por todo ello, la universidad ha tenido siempre una orientación autoritaria y retrospectiva, estando muy retrasada respecto a las academias científicas. En otro texto, Las pupilas de la universidad, Derrida profundiza en las condiciones políticas de esta institución. La tradición filosófica ha identificado la esencia del ente con su ser como objeto, colocado ante un sujeto que ve y domina todo lo que existe. El ser era visible y respondía a la razón, la cual explica los efectos buscando el principio, la raíz o la causa. Ello determinó la metafísica y la tecnociencia modernas. La universidad siempre se ha soportado en el principio de razón
en la totalidad de un saber presente, aplicable y utilitarista. Sin embargo, para Derrida, la universidad debería clausurar la vista para oír mejor, ya que la esencia del ser no es su cualidad visible, como decía la metafísica tradicional, sino que permanece oculta. Se trata entonces de plantear una alternativa al ideal racionalista, interrogarse acerca de su origen, su sentido, su fin y sus límites, asumiendo una nueva responsabilidad. Esto no implica para Derrida un irracionalismo oscurantista, sino apelar a un nuevo tipo de pensamiento, en comunidad, no exclusivamente académico, que cuestione la objetividad científica y abierto a lo indecidible. La nueva universidad debe dar cabida a investigaciones no legitimadas y no se orienta exclusivamente a la formación de profesionales, tan basada en la oferta y demanda del mercado y en un ideal de competencia puramente técnico. Se necesita, pues, un dispositivo que tome las contradicciones como oportunidades y con una temporalidad distinta, alejada del instante y de la historia, para instaurar el tiempo del acontecimiento. El último punto se llama un psicoanálisis derridiano. Bueno, Lacan y Derrida no pudieron reconocer sus coincidencias por esas diferencias personales que mantuvieron. Sus propuestas sobre la política institucional del psicoanálisis, entonces, no se unieron para transformar esta disciplina, y aunque ambos discutieron la hegemonía de los valores absolutos, renegaron de ser etiquetados como autores postestructuralistas o, más generalmente, posmodernos. Este trabajo señala algunas semejanzas entre Lacan y Derrida. Por ejemplo, ambos critican el positivismo del pensamiento clásico y proponen una noción de sujeto desustancializada y no localizable en una geometría objetiva. Los dos censuran la idea de origen fundante y fin último, alejándose de la historicidad y apelando a una temporalidad sincrónica. Ambos suscriben el carácter conservador de sus disciplinas, particularmente en cuanto a su modelo de transmisión. Pero además, en tanto uno y otro tratan de abrir sus materias a la diferencia, a lo imposible y al valor del resto, esta investigación los inscribe en una lógica posmoderna. Claro, el posmodernismo no debe entenderse como un nihilismo catastrófico, sino más bien, como dice el filósofo italiano Gianni Vattimo, como una oportunidad de resignificación. ¿Qué implica un psicoanálisis posmoderno o posmodernista? Bueno, una posición que cuestiona a Freud como fundamento último y a cualquier revolución que solo pase por un renacimiento religioso de sus ideas. También descarta que sus discípulos superen al maestro, que al fin y al cabo es una perspectiva evolucionista que adolece del mismo problema. En cambio, un psicoanálisis posmoderno impide que cualquier autor garantice sus presupuestos. Se presenta únicamente como diferencia, différence, en el intervalo de articulación que, al modo de Lacan, podíamos dibujar con un losange, con un rombo. En el intervalo de articulación, digo, de aquellos autores o conceptos que se elijan para pensarlo. Por tanto, estaríamos hablando de un psicoanálisis diseminado en muchos niveles y modos de reconstrucción. Finalmente, este trabajo toma del ámbito político un concepto, el de postfundacionalismo, que debate la noción de fundamento y reconoce que cualquier estabilización solo existe por sus efectos como un acontecimiento fracturado y fugaz. Se propone así la idea de una posfundación del psicoanálisis, una propuesta que trata de ampliar la perspectiva de Lacan y de Derrida sobre el poder en las instituciones. Queda pendiente determinar en qué consistiría exactamente esta posfundación, pero he señalado, creo, una clara dirección, una enseñanza psicoanalítica menos universitaria y jerarquizada, más flexible en sus condiciones, articulada a disciplinas que pongan en tensión sus certidumbres y orientada hacia la diferencia, en un movimiento continuo en el que cada institución debe considerar su contexto y refundar la disciplina. Finalmente, paso a las conclusiones. Bueno, en la última parte de su obra,
que está más orientada hacia aspectos éticos, jurídicos y políticos, el filósofo Jacques Derrida realiza una crítica del funcionamiento de las instituciones en varios campos. Respecto a la filosofía, denuncia su modelo universitario de enseñanza, excesivamente apegado al principio de razón, y propone ir más allá de las modalidades tecnocientíficas y mercantilistas del conocimiento, mediante formas de investigación y transmisión que incluyan la diferencia y el pensamiento paradójico. En la misma época, en cuanto al psicoanálisis, Derrida le reprocha su discurso arcaico, jerárquico y poco comprometido con la ética y la política de su tiempo, y señala que dicha doctrina debe renovarse avanzando hacia terrenos inéditos, reinventando sus normas y estatutos y abriéndose a la experiencia de lo indecidible y lo imposible. La suspicacia personal y teórica entre Lacan y Derrida les impidió reconocer sus puntos en común, como la censura del carácter positivista, historicista y metafísico de sus disciplinas, y de una transmisión conservadora basada en la figura del maestro fundador. Pero más allá de estas coincidencias, el entrecruzamiento de sus obras revela una influencia mutua y permite una lectura diferente de sus planteamientos. Después de estos autores, otros se han sumado a la crítica política de las instituciones mediante una lógica posmoderna, la cual cuestiona sus fundamentos y aboga por su radical transformación. Un verdadero proceso de posfundación que puede ayudar al psicoanálisis a salir del lugar marginal en el que se encuentra actualmente. Muchas gracias. Passo a palavra a Luiz Fernando Boto com o trabalho O Lugar da Psicanálise na Morte do Homem em Foucault. Obrigado, Karim. Bom dia. Bom, esse texto ele faz parte de uma investigação maior que eu estou tentando fazer aí ao longo de vários anos já, aos pouquinhos, sobre a ontologia. Mas aqui, nesse sentido, seria um texto um tanto lateral. Ele não toca diretamente a questão da ontologia, mas tem suas relações. Mas, de qualquer forma, só para dizer que eu não sou exatamente um Foucaultiano. Mas vamos lá. Bom, gostaria de apresentar a maneira como Michel Foucault enxerga, principalmente em As Palavras e as Coisas, o papel da psicanálise para o que ele denominou a morte do homem. O livro é um grande tratado a respeito das condições de possibilidade tanto do surgimento quanto da derrocada do homem, tal qual a modernidade o havia pensado. E aí a figura do homem a partir das categorias de autonomia, autenticidade, imputabilidade, individualidade. Parece que são categorias que a gente está minimamente familiarizado aqui. E a psicanálise teria um papel atuante e fundamental nesse processo. Tá? A ideia é que, de alguma forma, a ideia da episteme, que é uma ideia fundamental no livro, muito resumidamente, perigosamente resumidamente, seria como a estrutura do saber. Quais são as condições de possibilidade de um saber de uma época. Esse saber produz um mundo, que, por sua vez, vai produzir objetos de conhecimento. E, em um dado momento, alguns objetos de conhecimento vão se elevar à categoria de episteme. Então, tem uma passagem histórica, sempre, em que alguns objetos tomam essa condição de transcendentais e vão reorganizar a episteme. Tá? No caso da modernidade, os objetos são vida, trabalho e linguagem. Então, Foucault descreve a constituição de 3 duplos constitutivos do homem. Então, o homem é o empírico e transcendental, que quer dizer, o homem é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto do conhecimento moderno. Então, objeto no sentido de que a episteme quer saber do homem, mas sujeito a partir da ideia do Kant, né, do transcendental. Então, está no homem as condições de possibilidade de saber sobre o homem. Outro duplo, o mesmo e o outro. Então, ao buscar a sua origem histórica, seu ponto fundamental de identidade, o homem se depara com outros objetos que não ele mesmo. E o cogito e o impensado, que eu vou analisar com maior atenção.
Foucault se coloca no momento em que a figura do cogito não mais apresenta a imediata apreensão do ser do sujeito através da sua consciência de poder pensar-se como pensante, tal como seria a intenção original de Descartes. Isso porque estaríamos vivendo um momento em que o cogito não mais realizaria a ligação entre o eu penso com o eu sou, pois as próprias categorias do ser e do pensar estariam completamente subvertidas pelos rumos que o desgaste da episteme moderna produzira através dos conceitos de linguagem, trabalho e vida. Então, eu cito Foucault no Palavras e as Coisas. Posso eu dizer com efeito que sou essa linguagem que falo, e no qual meu pensamento desliza a ponto de nela encontrar o sistema de todas as suas possibilidades próprias, mas que, no entanto, só existe sob o peso de sedimentações que ele jamais será capaz de atualizar inteiramente? Posso eu dizer que sou esse trabalho que faço com as minhas mãos, mas que me escapa não somente quando concluo, mas antes mesmo de o haver encetado? Posso eu dizer que sou essa vida que sinto no fundo de mim, mas que me envolve tanto pelo tempo formidável que ela impulsiona consigo e que me leva por um instante sob sua crista, quanto pelo iminente que me prescreve minha sorte? Aqui, fim de citação. Né? Aqui o que está em jogo diz respeito ao fato de que o homem não consegue se olhar de forma clara e translúcida. Então, diz Foucault, o homem é também o lugar do desconhecimento. Desconhecimento da sua origem, da sua identidade, da sua substância. Atravessado pela linguagem, pelo trabalho e pela vida, há sempre no homem uma dimensão fechada ao pensamento. Pois Foucault se pergunta como poderia o homem pensar o que não pensa, habitar o que lhe escapa, ser a vida cuja rede de pulsações transbordam sua experiência, ser o trabalho cuja exigência e lei lhe impõem um estranho rigor, e ser o sujeito dessa linguagem que se formou sem ele, cujo sistema lhe escapa, mas onde, mesmo assim, é obrigado a alojar a sua fala e pensamento. O impensado aparece como esse duplo que acompanha a consciência do homem. Um desconhecimento primeiro que o habita, descoberto pelo próprio pensamento, que precisou passar por fora de si até descobrir ao seu lado o não pensado. O impensado é, em relação ao homem, cita Foucault, o outro, fraterno e gêmeo, nascido não dele nem nele, mas ao lado e ao mesmo tempo, numa idêntica novidade, numa dualidade sem apelo. Assim, diz novamente Foucault, todo pensamento moderno é atravessado pela lei de pensar o impensado, de refletir na forma do para si os conteúdos do em si, de desalienar o homem reconciliando-o com sua própria essência, de explicitar o horizonte que dá às experiências seu pano de fundo de evidência imediata e desarmada, de levantar o véu do inconsciente, de absorver-se no seu silêncio ou de pôr-se à escuta de seu murmúrio indefinido. Ora, não é de se estranhar que essa ideia de impensado seja associada à psicanálise. Nos interessa aqui o modo como a psicanálise e seu conceito central de inconsciente lidariam, segundo Foucault, com o homem, nessa espécie de pequena arqueologia do freudismo com tons marcadamente lacanianos, apesar de não citado, que se desenha ao final de seu livro. Pois, ao contrário das ciências humanas, que, diz Foucault, só se dirigem ao inconsciente virando-lhe as costas, esperando que ele se desvele à medida que se faz, como que por recuos, a análise da consciência, a psicanálise aponta diretamente para ele, e não no sentido de iluminá-lo, descobrir o que há nele, de oculto à consciência, mas sim de lidar com, diz Foucault, o que aí está e se furta, que existe com a solidez muda de uma coisa, de um texto fechado sobre si mesmo, ou de uma lacuna branca num texto visível, e que assim se defende. Desse modo, a psicanálise iria em direção contrária às humanísticas. Enquanto estas partem na naturalização da imagem do homem, a psicanálise faria o caminho contrário, de modo a transpor a representação para além da identidade da finitude, numa região onde, suspensa essa representação, podemos encontrar a morte, o desejo e a linguagem que se faz lei. Então, diz Foucault, não é a morte aquilo a partir de que o saber em geral é possível, de sorte que tal ela seria, do lado da psicanálise, a figura dessa reduplicação empírico-transcendental que caracteriza na finitude o modo de ser do homem? Não é o desejo o que permanece sempre impensado no coração do pensamento? E esta lei-linguagem, ao mesmo tempo fala e sistema da fala,
que a psicanálise se esforça por fazer falar, não é aquilo em que toda significação assume uma origem mais longínqua que ela mesma, mas aquilo cujo retorno é prometido no ato mesmo da análise? Então, no além da representação, morte, desejo e linguagem em suas formas nuas. Para alcançar esse lugar, a psicanálise precisa se colocar como uma experiência trágica. Então, diz Joel Biermann, o enunciado da categoria do inconsciente seria o signo maior dessa dimensão trágica que esta, a psicanálise, perpassa, justamente porque materializaria o descentramento do sujeito. Para determinar o sentido dessa dimensão trágica, precisaremos entrar numa questão da ênfase dada à linguagem por Foucault, a partir de sua potencialidade disruptiva. Num outro texto, O Pensamento do Exterior, que é um texto dentro do quadro teórico de As Palavras e as Coisas, o Foucault coloca lado a lado duas afirmações que teriam um caráter trágico para suas respectivas épocas. O minto dos antigos e o falo dos modernos. Quanto ao último, quanto ao falo, não o falo lacaniano, o falo de digo. Toda a dificuldade surge quando se percebe que, ao dizer falo, o sujeito da oração se utiliza do discurso tanto como objeto quanto como suporte. E que, ao se calar, o discurso desvanece, da mesma maneira como se fazia ausente antes do falo. Com isso, diz Foucault, toda a possibilidade da linguagem se encontra aqui dissipada pela transitividade em que a linguagem se produz. A literatura atua nesse vazio deixado pelo discurso, pois a palavra literária se desenvolve lá onde a linguagem distancia-se de si mesma, coloca-se fora de si e põe em evidência o seu ser. Desse modo, diz o Foucault, o sujeito da literatura, aquele que fala dela e aquele do qual ela fala, não seria tanto a linguagem na sua positividade, quanto o vazio em que se encontra seu espaço quando se enuncia na nudez do falo. É esse vazio que nos interessa, já que, desse modo, o falo seria oposto ao penso. O penso conduz ao eu, enquanto o falo abre um vazio no lugar do enunciador. Então, diz Foucault, a transição para uma linguagem em que o sujeito está excluído, o ocaso de uma incompatibilidade, talvez sem recursos, entre a aparição da linguagem em seu ser e a consciência de si em sua identidade, é hoje em dia uma experiência que se anuncia em diferentes pontos de vista da cultura. No mínimo gesto de escrever, como nas tentativas de formalizar a linguagem, nos estudos dos mitos e na psicanálise, na busca, inclusive, desse logos, que é algo assim como a certidão de nascimento de toda a razão ocidental. Eis o papel e a potência da linguagem, tanto na literatura quanto na psicanálise. A dissolução do sujeito. Em outro opúsculo do autor, Nietzsche, Freud e Marx, encontramos na interpretação o método fundamental de Freud para alcançar tal resultado. Foucault afirma que os três autores em questão não deram um sentido novo aos símbolos, mas modificaram a sua natureza e, principalmente, a forma de interpretá-los. Mas o mais interessante aqui é notar como Foucault entende que, tanto em Nietzsche quanto em Freud, quanto mais se avança na interpretação, mais se aponta para o seu fim, e especialmente o fim do intérprete. Fim que aparece como um momento de ruptura ligado à loucura, ou ao menos a essa versão tanto própria dos pós-estruturalistas a respeito da loucura. Então, diz Foucault, essa experiência da loucura seria a sanção contra um movimento de interpretação que se avizinhava do infinito, do seu centro, porém que se derruba calcinada. Tal caráter infinito da interpretação aponta para a circularidade do movimento, onde a interpretação é remetida para o próprio intérprete, que, por sua vez, remete para a interpretação. Para Foucault, cito Foucault, estamos condenados a ser interpretados ao mesmo tempo em que interpretamos. Pela infinitude do movimento interpretativo, diz o Márcio Marighella, as técnicas da interpretação fornecem uma rede inesgotável de possibilidades para o devir humano. Desse modo, diz Foucault, se a interpretação não pode nunca acabar, isso quer simplesmente significar que não há nada a interpretar. Não há nada absolutamente primário a interpretar, porque no fundo já tudo é interpretado. Cada símbolo é, em si mesmo, não a coisa que se oferece à interpretação, mas a interpretação de outros símbolos.
É por ser uma prática da interpretação que lida com a finitude e por lidar com a linguagem enquanto lugar de descentramento do sujeito, que a psicanálise não pode criar uma teoria geral do homem, muito menos se colocar como uma das ciências humanas. A ideia da psicanálise como contra-ciência não pode ser separada da maneira como ela lida com essa figura que é o homem. Tanto a psicanálise, pela relação singular da transferência na interpretação, quanto a etnologia, pela crítica da razão ocidental frente às outras culturas, se dirigem a um saber positivo que vai para fora do homem. Desse modo, diz Foucault, ambas dissolvem o homem. Não que se trate de reencontrá-lo melhor, mais puro e como que liberado, mas sim porque elas remontam em direção ao que fomenta a sua positividade. Nesse sentido, psicanálise e etnologia são contraciências porque, diz Foucault, se assumem no contrafluxo, reconduzem-nas às outras ciências a seu suporte epistemológico e não cessam de desfazer esse homem que, nas ciências humanas, faz e refaz a sua positividade. Não é à toa que Foucault vê na loucura o encaminhamento de toda análise. E é digno de nota que Lacan tenha trazido para dentro do tratamento da neurose isso que era visto como referência da loucura, a radicalização do descentramento. Como se a psicanálise, indo além do homem, apontasse para o que há de outro, de alteridade em relação ao homem. Então, diz Foucault, a loucura em sua forma presente, a loucura tal como se dá à experiência moderna, como sua verdade e sua alteridade. É na loucura que aparece de modo manifesto as formas da finitude caminhando indefinidamente e infinitamente na linguagem. Nela, encontramos o radical da psicanálise. Para Foucault, Freud teria deslocado a experiência da loucura para a região, cito, das linguagens, implicando-se nelas próprias, quer dizer, enunciando em seu enunciado a língua na qual elas o enunciam. Fato que, por si só, deveria ter bastado para proteger a obra de Freud, como diz Foucault, de todas as interpretações psicologizantes de que nosso meio século, e já se passou mais meio século depois desse meio século, a recobriu, em nome irrisório das ciências humanas e de sua unidade assexuada. Para Foucault, Freud não teria feito somente a loucura falar, mas, cito, ele a dessecou, fez remontar as palavras até sua fonte, até essa região branca da autoimplicação, onde nada é dito. É assim, pela dissolução do sujeito, pelo encaminhamento em direção ao outro do homem, a loucura, que a psicanálise tem um lugar cativo nas páginas Foucaultianas a respeito da morte do homem. Para finalizar, espero que tenha ficado claro que essa morte que a psicanálise está ou deveria estar ajudando a realizar não diz de uma questão político-social. Não é só o homem branco, hétero, cis que morre, apesar dele ser a figura por excelência dessa categoria maior homem. Pois ela tem toda a radicalidade ontológica de uma liberação de si do trabalho, da vida e principalmente da linguagem. E liberação destes em relação à categoria do homem. Morte, portanto, que diz respeito ao surgimento de uma nova forma. Como diz Deleuze, nem Deus, nem o homem, a qual esperamos, não será pior que as duas precedentes. É isso. Passo a palavra agora a Thaisa Falcão com o trabalho Lacan e Hegel, diálogos subversivos entre a psicanálise e a ciência na modernidade. Bom dia. Hegel e Lacan em 20 minutos com a nossa ressaca, né? Então, vamos lá. A dimensão, o tema sobre a verdade na dialética, ela tem uma dimensão de ser algo que está acontecendo. Né? Ela parte desse reconhecimento. Então, as passagens, elas são tão importantes quanto os resultados do lugar que ocupa o mais verdadeiro. Né? Eu me dediquei aqui a recuperar algumas conexões, né, arbitrariamente colocadas, porque não dá para introduzir de maneira responsável. E eu faço isso porque até um livro que se pretenda só ter termos lógicos, ele ainda assim precisa de um prefácio para ser entendido. Né?
Então, temas que apontam para essa possibilidade de entender o lugar da lógica no conteúdo dialético. Para otimizar o tempo, eu passarei diretamente para as questões que a modernidade reconheceu à luz das críticas que Hegel fez à filosofia e à ciência de sua época. É importante destacar que o conceito de saber absoluto de Hegel desempenhou um papel crucial ao evidenciar a fragilidade da ideia de uma singularidade imediata naquilo que fundamenta uma identidade. Isso porque a dialética hegeliana, entre outras contribuições, demonstrou que a ausência da mediação não apenas deixaria de revelar a natureza mais elementar das coisas, mas também a empobreceria ao extremo. Um dos pontos que exploraremos hoje diz respeito à evolução das teorias na modernidade diante dos debates sobre o reconhecimento dos processos de naturalização das identidades. Muitas tradições, ao longo da história, perseguiram o que consideravam a identidade mais elementar de algo, sem a percepção de que, ao fazê-lo, estavam também pressupondo a forma da sua existência, com pouco ou nenhum reconhecimento sobre nossa participação nesse processo. Afinal, não seria essa parte da pretensão da lógica em Aristóteles, ou seja, não tínhamos a verdade a qual buscávamos, mas poderíamos antecipar o que seria sua forma lógica. É fundamental reconhecer que essa pretensão presente na lógica aristotélica, considerando as mediações pertinentes ao contexto histórico de Aristóteles, acabou por perpetuar certos preconceitos de época. Por exemplo, o preconceito de que, em última instância, uma identidade poderia ser considerada igual a si mesma, independente de qualquer influência histórica, subjetiva. Marx, ao explorar o conceito de fetiche, nos adverte: quando negligenciamos os processos envolvidos na ideia de valor, corremos o risco de um aprisionamento em limitações próprias da perspectiva individualizante do discurso. Se assim o fizermos, podemos erroneamente considerar o brilho do ouro como parte integrante ou até mesmo essencial de seu valor, quando, na verdade, sabemos que o valor do ouro está intimamente ligado ao trabalho, sobretudo os processos que envolvem sua alta demanda na extração. Ter uma grande quantidade de ouro equivale, em última instância, à posse do tempo de trabalho alheio. Nesse caso, o valor tem a ver com o processo, não está na coisa em si valiosa. Isso nos conduz ao tema do debate sobre a singularidade classicamente naturalizada como inerente ao eu e como contendo sua própria verdade exterior a nós. Pelo menos foi assim que a gente começou a buscar essa investigação, idealizando essas características. No entanto, Hegel foi um autor que examinou a dimensão da singularidade imediata sem naturalizá-la, como uma identidade ou quantidade, revelando a complexidade dialética envolvida no processo da relação entre singularidade, particularidade e universalidade, identificando suas gêneses na linguagem. Na dialética, não estamos simplesmente tratando da presença ou ausência da singularidade como algo meramente quantitativo ou como uma identidade nos moldes aristotélicos. Estamos, de fato, lidando com o impacto do que ocorre com o nosso olhar. Por exemplo, quando nos deparamos com uma palavra que pode ser lida, notamos que o retorno ao estado que se tinha no analfabetismo, bem como que se percebia nessa temporalidade, fica barrado aos leitores pela radicalidade do que acontece com o nosso olhar nesse processo, no qual a vontade do eu não legisla. Ou seja, o retorno voluntarista ao analfabetismo é impossível. No entanto, essa perda da imediatez não mediada não implica sua aniquilação. Não se trata de uma relação quantitativa. O reconhecimento da radicalidade do que ocorre na percepção de quando somos antecedidos por um sistema é resultado do mecanismo que a dialética investiga sem naturalizá-lo. Diante desse tema do que, no limite, não se ampara em uma realidade última e estática, Lacan, no estádio do espelho, brilhantemente concebe o sujeito na psicanálise como uma potência de desconhecimento. Com isso, Lacan nos mostra que está bastante interessado no jogo com o olhar, e o que nos permite a diferenciação crítica entre expectativas diante do real, forjando assim uma realidade como algo diferente do próprio conceito de real. Com base no que foi exposto, podemos inferir que a distinção rigorosa entre real e nossas expectativas em relação a ele não é exclusivamente forjada pelo olhar individual, nem poderia ser. Uma vez que o olhar individual não está excluído desse processo, apesar do seu envolvimento no reconhecimento, o olhar precisa ser considerado como um efeito antecedido por um sistema, o qual tematizamos. Por isso, o reconhecimento do funcionamento da linguagem é possibilitado principalmente pelos conceitos e seu desenvolvimento na história.
Isso porque o conceito nos conduz a aspectos que escapam à percepção individual, do ponto de vista empirista clássico. Com a dialética, o conceito de real se manifesta a partir do que identificamos em relação ao que já ocorreu, mas deixou certos rastros. Foi assim que reconhecemos o que constituiu a primeira negação da consciência, fundamental para sua inserção na linguagem, tema abordado já no primeiro capítulo da Fenomenologia do Espírito, quando a gente descobre que não tem como acessar a singularidade. Não percebemos o ato da negação da singularidade porque não se trata de um trabalho exercido pelo eu. No entanto, conseguimos identificá-lo conceitualmente a partir dos rastros na linguagem passíveis de leitura deixados por esse processo. Isso ocorre porque a perda da singularidade não é resultado da ação do eu, mas sim do trabalho da linguagem, quando possibilita a expressão mediada por palavras, a própria ideia de eu, entre outras coisas. A partir de uma análise dialética dos efeitos produzidos por certas escolhas conceituais, quer tenhamos consciência dessas escolhas sociais ou não a respeito do sistema que nos antecede, Hegel transformou a história dos conceitos em um texto capaz de se autoquestionar sobre o que fazemos quando fazemos de determinada forma, permitindo assim o brilhante reconhecimento, por exemplo, da dimensão do desejo nos processos de reconhecimento, das negações, das violências e outros aspectos a respeito da linguagem. Então, recapitulando, do ponto de vista dialético, o que emerge e nos dá notícias do real não pode ser sua positivação ou sua simples negação empiricamente disponível ao eu. Se considerarmos a radicalidade do que ocorre com o nosso olhar, o que temos como a gênese desse processo da diferença entre real e realidade são rastros do trabalho do conceito passíveis de leitura. Foi assim que identificamos as negações que dão notícias do real e nos permitem tematizar o que a linguagem exerce a revelia do discurso individualizante, produzindo, inclusive, condições para o surgimento do discurso do eu. Nesse sentido, um equívoco muito comum entre lacanianos é que, ao tentarem esvaziar o conceito de real com palavras como vazio ou outras representações, tal simplificação acaba por positivá-lo, por ainda manter vivas certas expectativas aristotélicas de busca por um referente que não seja o próprio sistema que nos antecede. A linguagem em seu momento, tanto positivo quanto negativo. A linguagem, ao operar com suas negações, nos apresenta a ideia de suspensão, Aufhebung. Isso ocorre porque a negatividade não significa a pura exclusão de algo, mas sim a inclusão do trabalho de excluir, que isso também não é natural. Ou melhor, a inclusão do trabalho de suspender, como forma de elevar, suprimir e conservar no interior do conceito. O Marcus Miller, a nota 70 da filosofia do direito, fala exatamente sobre isso, um tema importantíssimo para nós. Tomando dialeticamente o conceito não como uma unidade, mas como um sistema que atua em seus vários momentos, tanto positivo quanto negativo. Esse debate é sobre o que nos permite compreender a impossibilidade de a identidade ser igual a si mesma sem o aparato de um sistema, da linguagem. A questão clássica que mantém o princípio da identidade como A igual a A passa a ser recuperado na dialética como A é antes, não B, o que nos leva a compreender como ou em que circunstâncias estruturais algo se funda como uma identidade positiva desde a sua gênese, sem idealizar esse processo. Isso ocorre porque, ainda que a linguagem possa parecer para o eu uma ferramenta que jamais antecederia o ponto de vista individualizante, devido ao reconhecimento dos processos de alienação do eu, que em sua gênese nos mostra ser um produto da linguagem, invertemos logicamente não apenas essa temporalidade do eu como a priori em relação à linguagem, mas também tornamos questionável a ideia de que o sentido, ou a verdade da natureza, sempre precederia a linguagem, restando-nos apenas encontrá-la como se a linguagem fosse mera ferramenta para tal. Isso nos leva a uma questão crucial, que é a seguinte: em que circunstâncias podemos compreender o real, dado que tal conceito não pode emergir apenas de perspectivas empíricas clássicas? Esse questionamento nos conduz a um debate fundamental sobre o papel da crítica imanente. Às vezes a gente não concorda com o autor, mas ele é fundamental para inaugurar outra pergunta. E o reconhecimento da liberdade incondicionada do conceito, que opera em um plano distinto da liberdade condicionada que experimentamos na realidade social, estabelecida em meio aos limites da individualidade. Pensar o tema da liberdade incondicionada do conceito ou da linguagem
como livre de imposições vindas do exterior, não é, nem poderia ser o mesmo que pensar a liberdade como posta pelo eu ou para o eu, cuja liberdade sempre terá limites e imperativos. É essencial dizer que o conceito de liberdade irrestrita, próximo ao que o liberalismo intenta, o que facilmente se converte em liberdade abstrata, inclusive para escravizar os outros, produzindo materialmente o oposto da liberdade através de imposições arbitrárias de conteúdos que são convenientemente manipulados para justificar o injustificável e manter certos interesses. O capitalismo, por exemplo, se tornou um sistema que, diante da fome, no mundo com excedente de produção de alimentos, por vezes optamos pelo descarte de uma safra inteira para manter a liberdade do mercado. Apesar de criticarmos incisivamente essa suposta liberdade irrestrita no campo social, é importante considerar e diferenciar o tema da liberdade incondicionada tratada por Hegel como correspondendo ao reconhecimento da vida do conceito. Isso é fundamental, especialmente porque não há imposições vindas do real de maneira heterônoma, capaz de forjar uma realidade desde fora da subjetividade, de forma extralinguística. Com Lacan, temos a fortuita ideia de que o real é isto, que não espera nada da palavra. Somos nós, como parte do que vivifica a linguagem, que abrimos condições para a realidade enodada nos três registros. Se pensarmos no contexto do repartitório em Lacan, a escolha por utilizarmos termos nomeados por letras gregas é absolutamente contingente. Não existe uma imposição vinda do real que nos obrigue a adotar essa abordagem específica. No entanto, uma vez que essa relação é estabelecida, aí sim entramos no domínio de certas necessidades inauguradas por esse jogo normativo, o que se reflete na possibilidade de notar a frequência sobre o aparecimento dos termos, tornando-se agora parcialmente aleatórios, porque esse processo nos leva ao importante reconhecimento dos possíveis e impossíveis dentro desse sistema. Dessa forma, para nós, e não para o real, em sua lógica dialética, nunca pode ser alcançado conceitualmente pela razão, tá? Entendimento está errado ali, como um ponto de partida sem processo. Isso porque o conceito de real sempre será produto de uma análise crítica do que se naturalizou, bem como o que podemos produzir ao ler os rastros desse processo. O real surge para nós justamente desse debate e não fora dele. Portanto, sua consideração em uma teoria sempre terá esse caráter dialético, reflexivo do conceito sobre si. Caso contrário, corremos o risco de cometer uma contradição performativa ao partir de um resultado como se pudéssemos remetê-lo enquanto um dado fundado por algum tipo de escolha individual ou argumento de autoridade. O ponto é que temos ótimas razões, bem fundamentadas, para considerar o modelo dialético, para pensar o real e outros conceitos na psicanálise. A vantagem de incluir esses processos que faz da lógica um resultado dialético é poder lidar abertamente com a fortuita experiência de verdadeiramente nos desvencilharmos dos preconceitos aristotélicos e tantos outros presentes em cada época, que, no caso de Hegel, são desafiados principalmente nos 3 primeiros capítulos da Fenomenologia do Espírito. Capítulos fundamentais, inclusive, para entendermos o que, de fato, está sendo tratado na dialética do Senhor e do Servo. Tanto Lacan quanto Hegel, enquanto sistemas, convergem na posição de que não há pureza a priori de qualquer tipo de dado. No entanto, essa constatação não exclui a possibilidade de um tratamento conceitual, lógico, capaz de extrair o funcionamento da linguagem através da leitura do trabalho do conceito. É interessante notar que a lógica aristotélica tentou estabelecer sua independência em relação à contingência histórica, mas não obteve êxito porque se baseava no primado da identidade, naturalizando, assim, o seu ponto de partida sem reconhecer a contingência dessa escolha e os processos que a precedem. Em contrapartida, a lógica dialética de Hegel, ao pensar o conteúdo, conquista autonomia em relação às determinações históricas, precisamente porque a sua posição se configura como um resultado que foi capaz de compreender pelo menos 2 coisas. O reconhecimento da alteridade sem reificá-la, ao incluir a sua gênese, e o reconhecimento do lugar da contingência no conteúdo lógico. Na dialética, o que não torna tudo relativista é que a lógica, como resultado da análise crítica do que há na experiência, nos permite reconhecer que o conteúdo sempre vai se alterar por causa da sua relação imanente com o tempo histórico. Isso está na estrutura. Esse reconhecimento é crítico, portanto, não está passível de alterações. Essa é uma condição absoluta. Absoluta que não tem nada a ver com quantidade, então. Totalidade, enfim, nesse sentido. Ou seja, a lógica nesse aspecto, ela não muda,
porém, ela incorpora o lugar na mudança presente na estrutura. Ela é o limite da própria mudança captada em conceitos. Uma lógica que reconhece o movimento ou a vida no interior do conceito. Contudo, enquanto que Heráclito parte do princípio da mutabilidade dos conteúdos por uma espécie de intuição individual, Hegel a demonstra por um resultado rigoroso, mediados por etapas na gênese do que há na fundamentação. Por isso, o fundamento dialético não se encaixa facilmente em uma realidade estática, ao estilo aristotélico. É antes uma pura inquietação, uma inadequação produtora do movimento como trabalho do conceito. Manter o real como o outro da identidade, suspenso no interior do conceito, né? Suspenso, pegando aquela polifonia do conceito, sem supor uma exterioridade estanque ou identidade fixa, é talvez uma das contribuições mais importantes da teoria crítica para a psicanálise. Embora esse debate não tenha surgido especificamente na psicanálise lacaniana, as contribuições de Lacan enriqueceram significativamente essa discussão com temas e implicações que Hegel jamais desenvolveu. A distinção entre o que funda e o que fundamenta presente na linguagem pode fornecer recursos valiosos, principalmente quando consideramos a diferenciação entre a prática clínica, incluindo suas intervenções, com efeitos fundantes, e o momento teórico, relacionado à escola e à sua função. Diferenciar esses momentos não significa necessariamente determiná-los, mas, sobretudo, compreender que lidamos com operadores diferentes que não podem ser intercambiados, evitando, assim, a reprodução tautológica de argumentos. A gente usa porque funciona, né? Não. A psicanálise é um projeto audacioso que lida tanto com o que funda, se pensarmos o que é produzido na clínica, quanto com o que fundamenta, se pensarmos a necessidade irrevogável de uma teoria. Nesse sentido, me servindo do diagnóstico de época presente na dialética hegeliana, reconheço que a psicanálise precisa dar continuidade ao projeto de Lacan de fundamentação em terreno crítico, dialético, como forma de promover uma compreensão não reificada da alteridade e das dificuldades geradas pelas relações que surgem na interseção entre quando falamos a linguagem e quando a linguagem nos fala. Isso nos conecta com um duplo aspecto desse sistema, que pode ser tanto conservador quanto progressista, levando em consideração tanto a potência de continuidade como a de descontinuidade presente na linguagem. Dessa forma, quando realizamos efeitos que fundam algo na linguagem, em ato, não estamos envolvidos em fundamentação. Poesia. Poesia não quer fundamentar, né? Ela quer ser alguma coisa e é. E quando realizamos o trabalho de fundamentação, em ato, não estamos envolvidos em fundação. A gente não faz poesia, né? É um exercício de leitura. Muito embora a fundamentação é o que cria condições altamente favoráveis para a fundação de novos lugares, para além daqueles que já estão enraizados em nossa herança simbólica, e é para isso que a gente pensa uma teoria, para que a diferença possa ocupar o seu lugar, né? Olha. Agradecemos muito a essa mesa, Rafael, Luiz e Thaisa, e agora abrimos para as questões, para as perguntas, para o debate. Eu queria arrancar com duas perguntinhas. Rafael está online, Ruli? Então, primeiro para o Botos. Eu queria fazer uma pergunta para você, outra para o Rafael, bem breve, né? Essa direção que aponta Birman, não sei se ele está aí citando Foucault, a psicanálise precisa entrar na dimensão do trágico. É Birman, né? Você não acha que isso vai justamente na direção do que aconteceu com o saber na pós-modernidade, né? Sua quase que completa destruição pela associação do saber com o poder? Porque essa é a direção que dá Nietzsche, né? Justamente pela desconfiança do saber, né, que surge a partir da sua articulação com o poder, né? Então, Nietzsche diz, bom, o caminho agora é o caminho do trágico e o caminho do mito. Sim, mas eu acho que a ideia talvez seja
colocar a psicanálise nesse lugar de tensionamento radical que o Foucault está propondo aqui. Eu acho que o trágico entra nesse sentido de uma posição meio de tragédia mesmo, de você estar tentando, de alguma forma, dissolver aquilo que te determina. Entendo que corre esse risco, mas não acho que seja um lugar necessário. Acho que dá para ficar atento a isso e, ainda assim, viver essa agonística nesse lugar daquilo que te de alguma forma, constitui de fora, mas você, nesse jogo dos duplos que ele foi montando. E aí, nesse sentido, mesmo a relação com os mitos, não sei se a gente precisa cair nessa oposição tão dura também. Assim, também são narrativas racionais, também são narrativas que, de alguma forma, são extremamente... tem esse papel de determinação, tem esse papel de constituição de linguagem, enfim, é o livro do João Felipe, conta tudo isso para a gente de uma maneira muito melhor, mas eu acho que é isso. Não necessariamente quando a gente entra na dimensão do trágico, a gente cai necessariamente no romanticismo, pelo menos corre esse risco, mas eu acho que dá para jogar com isso, dá para ter uma posição de dialética com esse lugar. Porque é essa a impressão que me dá, né? Que é de empurrar a psicanálise mais ainda para onde ela já está, até a tampa, né? Nessa direção do ideal romântico e tal, que Alfredo falava na sua conferência, né? E agora... Uma pergunta para o Rafael. Rafael, a proposta de pós-fundação da psicanálise, qual é o compromisso dela com a pós-modernidade? Não sei se eu te entendi bem, mas me parece que tem essa proposta de pós-fundação está comprometida, de alguma maneira, com a pós-modernidade, com os ideais da pós-modernidade. No sé si... No sé si me podrían traducir, porque entre que no se oye bien el sonido y no entiendo todo. La articulación entre posfundación y posmodernidad, si lo puedes decir en español. Exactamente, te pregunto si hay la articulación entre la propuesta de posfundación que está de alguna manera articulada con los ideales de la posmodernidad. ¿Me comprende? Sí. Absolutamente. Esa es mi propuesta del trabajo, ¿no? Digamos que la posmodernidad es un gran paraguas que ha adquirido diversos nombres, ¿no? El pensamiento de la diferencia en filosofía o el postestructuralismo en algunas ciencias. Bueno, lo que dicen estos autores, en concreto lo saco de un libro que se llama El pensamiento político postfundacional, de Oliver Marchart. Lo que proponen es que el postfundacionalismo sería como una rama que está incluida desde el sector, desde el ámbito político, en ese gran paraguas que es la posmodernidad. Entonces, es desde ahí que yo hago esa propuesta, ¿no? Llevándomelo un poco al ámbito de la enseñanza en las instituciones y en concreto de las instituciones psicoanalíticas, ¿no? Entonces, toda mi propuesta es una propuesta para una transmisión o mejor dicho, una enseñanza del psicoanálisis que sea posmoderna en un sentido postfundacionalista, es decir, que no haya un fundamento último, ¿no? Unos programas siempre fijos, siempre repetitivos, siempre una enseñanza de lo que es correcto, lo que dijo Freud, Lacan o el autor de turno, sino que se vaya repensando y se puedan ir refundando un poco la disciplina a través de esa différence que propone Derrida, ¿no?
de ir siempre en un movimiento hacia lo otro, hacia lo distinto. Creo que es la propuesta de Apolla con su psicoanálisis por venir. Muchas gracias. Faria uma pergunta. Na verdade, é para a Thaisa, só retomar uma fórmula da Luciana Salum, o que acontece quando acontece análise, um convite para você pensar o que acontece na análise quando não se trabalha dialeticamente uma linguagem como não indeterminada. Minha pergunta é para o Boto. O que você está chamando de ciências humanas quando você diz que a psicanálise não pode ser uma ciência humana? Assim, porque eu fiquei imaginando que a antropologia, por exemplo, é considerada uma ciência humana e é considerado... E me parece que é alinhada com o que você chama de contraciência, né? E, ao mesmo tempo, no sentido que a Flávia falou, assim, que a gente conhece as consequências do excepcionalismo psicanalítico, né? Então, chamar uma coisa de contraciência, eu sinto que convida também, né, esse excepcionalismo. Obrigado. Minha pergunta para a Thaisa, eu queria que você falasse um pouco mais sobre de que se trata o reconhecimento da vida do conceito. E qual é a relação com essa liberdade possível que você trouxe em Hegel? Vou tentar juntar as duas colocações e ver se eu consigo articular alguma coisa, né? Tem algo que me chama a atenção na Conferência de Caracas, que é parte do que Lacan traz, né, naquele contexto. Enfim, tem vários problemas de traduções, a gente sabe, mas quando ele declara, né, a dissolução da escola e o fracasso, ele fala de um retorno a Freud. Um retorno a Freud não seria nunca um movimento conservador, né, no pior sentido, de eu fracassei naquilo que tentei articular, então vamos para o que tinha antes. Não. Vamos tentar ver em Freud o momento da insuficiência para daí fazer sentido, por exemplo, uma noção de real que não coincide com realidade. Há um impasse interno a Freud, onde você joga Freud contra ele mesmo. E diz, Freud, para você ir adiante com a noção de inconsciente, a gente vai ter que se posicionar de uma maneira diferente aqui. Para ser mais freudiano do que Freud, talvez. Podia brincar, a gente está pensando no sistema e não a pessoa, né? Quais as implicações? Qual é o grande opositor do sistema proposto por Lacan? O positivismo. Dizer o inconsciente é isso aqui, ou é isso que está fora. Essa estrutura predicativa que cerceia e diz está fora do sistema, está fora da história, está fora de tudo, está fora da língua, né? Os efeitos foram terríveis. As pessoas começaram a fazer um positivismo pior do que o clássico, que é, eu vou tentar imitar Lacan. Será que se eu fazer tiradas parecidas, ou se eu pura e simplesmente fizer uma sessão curta, o que será que acontece? A própria pergunta do que é uma intervenção lacaniana ficou restrita a uma performance vazia, e não uma leitura de como o discurso circula, né? Na fala da Flávia, ela trouxe dois exemplos, né, de como temperamentos de psicanalistas diferentes podem dizer que eles estão partindo do mesmo erro. Daria para radicalizar e dizer assim, daria para a gente pensar temperamentos de psicanalistas totalmente diferentes, o Manso e o do Choque, mas se tem leitura de análise, os dois podem estar dentro do jogo, né? Então, a liberdade do conceito, que vai ser tratada na dialética dentro de um desdobramento muito específico, acho fundamental os primeiros 3 capítulos da Fenomenologia do Espírito, que é lidar diretamente com os preconceitos aristotélicos, o lugar da identidade como um ponto de partida. A gente descobre que o conceito tem autonomia. Ou seja, a gente está num sistema capitalista, mas isso não é necessário. Nem sempre foi assim.
descobrir aonde se ancorou certas identificações, para que a gente se organizasse dessa maneira e pensar que há uma diversidade que pode nos colocar para uma passagem para um outro lugar, desde que trabalhamos e, né, nós possamos trabalhar e pensar sobre isso, é uma possibilidade, porque o capitalismo não é necessário. Agora, se estamos nele, necessariamente vamos ter desigualdade. Necessariamente é o jogo do repartitório. Topou nomear os termos, então agora a gente pode ver a frequência dos aparecimentos. Então, a consequência de a gente não fazer um bom atravessamento do fundamento, da dialética, o lugar da verdade, como sendo atravessada por um período histórico, por exemplo. Se a gente exclui tudo isso, o que a gente faz? Reifica. E o pior, reificar o vazio é achar que a gente, ou nada, é achar que a gente fala assim, ó, nada, o vaso, para ele, é mais importante o que não tem dentro do que o que tem fora. Não resolveu nada com isso. Por quê? Se a gente atribui esse conceito a esse referente, a gente está sendo aristotélico. A gente produz o nada. A linguagem produz. A vida do conceito é isso. A gente conseguiu uma articulação, uma abstração tamanha que a gente pensou coisa como cálculo infinitesimal. A gente pensou infinitos. Por quê? Porque o conceito, ele vem a cada tradição, ele não pega a verdade, mas ele também não sai de mãos abanando. Ele consegue se enriquecer de determinações e nós, vivos, falando linguagem dos mortos, podemos ler isso, ter consciência disso, né? Acho que por aí. Gustavo, o que o Foucault está chamando de ciências humanas aqui é economia, história, psicologia, sociologia. De alguma forma, são as ciências que positivaram a figura do homem e trabalharam com ele de uma maneira neutra, como se ele fosse natural. Então, é exatamente isso. A naturalização, Foucault fala do sono antropológico. Você pega uma figura histórica que tem um começo e aponta para um fim que já se desgasta, e tenta colocar isso dentro de uma redoma e dizer, isso aqui é o que é. Isso aqui é a nossa essência, isso aqui é a nossa natureza. E acho importante sua questão, né? O que significa contra... Aliás, você falou da antropologia. Sim, a antropologia, a etnografia, a etnologia é, junto com a psicanálise, o exemplo de contraciência nesse sentido, porque as duas desnaturalizam, as duas, de alguma forma, ajudam a empurrar o homem para o precipício. Mas contraciência não é um antirracionalismo, não é só fazer poesia. É só dentro do jogo racional, mas de alguma forma a ciência aqui está sendo pensada de uma maneira bem positivista. Então, produzir algum tipo de saber que não necessariamente naturalize isso que se está querendo ultrapassar. Ainda temos tempo para mais perguntas. Mais alguma questão? Então, acho que vamos encerrar essa mesa. Agradeço a todos.